Tudo bem, graças a Deus. Seu nome? Everton Henrique. Everton Henrique. Everton, o que aconteceu? Então, pastor, vou iniciar do final. Em janeiro, quando o senhor lançou a campanha do carnê da evangelização, eu estava desempregado e logo após o senhor tinha falado, quando o senhor lançou, que aquela semente não ia sair do nosso bolso, mas Deus ia preparar a semente para a gente estar ajudando, né? E no outro dia que eu peguei o cartão, só tinha entregado um currículo só. O gerente me ligou, me empregando, enfim. E desde quando eu trabalho, eu nunca tive... O meu primeiro mês que eu trabalhei nessa loja, eu estou trabalhando numa loja, meu primeiro mês, eu tive o meu melhor salário que eu tive de registro em carteira. Foi o meu melhor salário, o mês passado foi em fevereiro, e agora em março, o que era fevereiro, que era ser o meu melhor salário, em março eu recebi basicamente quase o dobro do que eu recebi em fevereiro, após eu pegar o carnê da evangelização. Eu estava desempregado, porque o ano passado eu tive depressão por alguns motivos pessoais da minha família e fiquei o ano inteiro. E em agosto, quando eu vim aqui pela primeira vez, eu estava com acompanhamento psicológico, psiquiátrico, uma assistente social e um médico. E desde julho, até a assistente social já tinha me dado até alguns papéis para me afastar pelo INSS, falando que eu não estava com condições para estar trabalhando, e após os 6 meses, talvez teria como eu ficar pelo resto da vida com essa aposentadoria pelo INSS por problemas pessoais. Mas o motivo principal, quando eu peguei o carnezinho da evangelização, é porque eu sou prova viva de como a TV, a rádio, pode evangelizar pessoas. Outrora, eu fui adotado, eu sou um filho adotivo, eu fui adotado desde os meus 3 anos de idade, pelos meus pais que me deram meu sobrenome, uma família italiana, enfim. E aos meus 17 anos de idade, eu fui criado na fazenda, no Mato Grosso do Sul. Com 17 anos de idade, meus pais tinham condições de mandar eu estudar fora. Eu saí para minha casa com 17 anos, menor de idade ainda. Fui fazer faculdade, ter meu primeiro emprego. Enfim, mas como muito adolescente, eu não fui criado num lar evangélico. Eu conheci o evangelho com 21 anos de idade, hoje eu tenho 29. Meus pais eram católicos, sempre foram católicos, italianos. Minha casa, muita imagem, enfim. Eu nunca tive a oportunidade de conhecer a palavra no evangelho de uma outra forma, a não ser em missa, enfim, não estou falando sobre religião. Porém, quando eu saí de casa, eu no lugar de estudar, fazer faculdade, aproveitar as oportunidades que eu tive na minha vida, eu simplesmente, aos 17 anos, comecei a formar a minha personalidade, acabei me envolvendo em muitas coisas erradas, as coisas que meus pais podiam me favorecer, e com isso me envolvi em situações erradas. Meus pais sempre estiveram ali me ajudando. Eu sempre viajava muito, em festa, balada em outros estados, até que uma vez eu fui para o estado de São Paulo, interior, e acabei numa discussão envolvendo numa briga e eu feri uma pessoa, e eu fiquei preso 4 anos da minha vida por tentativa de homicídio. E foi lá que eu conheci o evangelho na cadeia. Fiquei até 2011 para 2012, dos meus 18 anos de idade aos meus 22 anos eu fiquei preso por isso, e meus pais poderiam intervir, como interviram em outras situações não tão graves como eles interviram, mas eles não interviram, porque eles viram que eu estava seguindo meus próprios caminhos, diferentes não pela educação que eu tive. Mas foi lá, através desse erro, que nos meus 2 primeiros anos, o inimigo colocava na minha mente que estava tudo perdido, que não tinha solução, mas foi lá que eu fui evangelizado por um canal como esse aqui. No estado de São Paulo é muito comum, as pessoas às vezes não sabem como que é um sistema carcerário interno, mas mesmo que as pessoas fazem erros, como eu conheci muito pai de família, como a gente tem aqui, por algum erro da vida acabou, ou pessoas que também cometeram realmente erros, mas eles respeitam muito o evangelho, creem em Deus também, existe momentos de oração lá naquele lugar, e ouvem muito a TV, muito pregações, rádios evangélicas, tem momentos de oração antes das visitas carcerárias, e foi lá que eu tive o meu primeiro contato com o evangelho, com a palavra, que eu vi pessoas que não teve as oportunidades que eu tive, pessoas que eram erradas, pessoas que fizeram coisas erradas, mas elas tinham temor a Deus. E eu vi que aquelas pessoas ali, no momento de oração, no momento de evangelização do culto, foi ali que meu coração foi quebrantado, foi ali que o meu caráter, tudo aquilo que eu sempre coloquei meus pais, eu sempre aproveitei muito as coisas que eles poderiam proporcionar de uma forma errada. Eu sempre coloquei meus pais adiante de tudo que eles podiam me favorecer. E foi lá que Deus me moldou, foi lá que eu tive um encontro verdadeiro com Deus, eu me converti, me batizei, enfim. E após eu sair, depois de tudo isso, como eu falei, eu fiquei preso dos meus 18 aos meus 22, 4 anos. Vim para Maringá,
Aqui eu ainda continuei evangélico, fiquei 1 ano na presença de Deus, mas com o tempo eu não me membrei em nenhuma igreja, ficava fazendo visitas, e comecei a dar brechas novamente para o velho homem. E acabei voltando, retrocedendo, não só me afastando, como me desviando. Uma vez eu fui fazendo visita esses dias nos jovens, e o pastor que estava lá, ele falou a diferença sobre afastar e desviar. Eu só não me afastei, como me desviei, e as demais coisas que eu fazia, eu estava pior. Se eu estava fumando 10 vezes mais, bebendo 10 vezes mais. Se eu gastava dinheiro em coisas fúteis, eu gastava 10 vezes mais. Até ontem, eu estava no nome de compromisso, e tem um obreiro aqui, que ele era taxista, e ele me conheceu afastado. E ele era meu taxista fixo, eu não tinha carro na época, eu morava em um apartamento dividindo com uma pessoa, e ele sempre eu usava ele diariamente. Para mim, eu não sabia cozinhar, ia almoçar fora em restaurante, tudo, eu usava muito com ele, e eu quis saber o que eu gastava com ele mensalmente, a minha futilidade que eu era. Eu falei assim: ô Johnny, quando você era taxista, que eu diariamente eu andava com ele, quanto mais ou menos eu gastava por semana com você? Ele falou assim: Henrique, por dia, no mínimo, basicamente você gastava 50 a 70, fora quando no final de semana, quando você não tinha o que fazer, que eu era uma pessoa muito vazia, e eu sempre achei, para mim me completar, eu tinha que aproveitar as coisas que eu podia fazer, e algumas coisas fúteis, e eu andava de táxi, para lá e para cá, e ele falava assim: finais de semana você gastava mais de R$100 e uma noitada andando comigo de táxi, então por semana você gastava em base de R$500 por semana quando eu tinha meus pais. E com isso, logo depois eu já estava afastado, os meus pais vieram, meu pai faleceu, teve infarto em 2 meses, após 2 meses a minha mãe faleceu, e tudo aquilo que eu esperava, toda aquela vida que eu tinha, que eu usufruía, que aguardava talvez que eu poderia continuar tendo, meu pai tinha um sócio que acabou se apoderando de algumas situações legalmente, enfim, então tudo aquilo que eu um dia esperava, eu perdi. E me vi sozinho, sem meus pais, sem minha mãe, com uma condição financeira que eu não estava acostumado, desde o mesmo trauma que eu tive quando eu conheci uma realidade que foi no cárcere, que eu não venho de envolvimento com criminalidade, tive um ato que me levou para a cadeia, mas eu acabei convivendo lá, daquela mesma forma que um dia eu tive esse impacto, eu tive quando meus pais faleceram, e não foi como eu imaginei que seria a minha vida no futuro ali, e foi por isso que eu tive depressão. Eu me vi sozinho, sem minha família adotiva em si. Existem aqueles erros que só quem é pai aceita. E meus pais sempre foram meus pais, mesmo eu sendo o único negro da família, me deram sobrenomes, mesmo todos os meus erros, eles sempre estiveram ali para me acolher, para me ajudar, me direcionar. Os erros que eu tive não foi por eles não me direcionar, mas sim pela minha própria personalidade, minha própria direção que eu quis trilhar. E após isso, eu entrei em depressão. Quando o psicólogo, assistente social, psiquiatra, um médico, em julho, falaram que eu não poderia, não seria muito cabível mais eu trabalhar, porque seria traumas que eu iria carregar pela minha vida, por causa do meu cárcere, pelas minhas perdas, enfim. Mas eu vi que a minha depressão não era somente por isso, porque eu sempre fui muito apegado com o passado, mas sim que era algo espiritual. E após a morte dos meus pais, ainda um tempo, eu vi que eu tinha que me virar sozinho, eu comecei a trabalhar. Graças a Deus eu consegui alugar uma casa aqui na Zona 3, consegui comprar um carro sozinho pelo meu próprio esforço, algo que eu nunca imaginei que eu conseguiria, mas eu mesmo afastado, eu vejo que Deus sempre foi comigo, eu sempre fui escolhido, sempre fui chamado, Deus sempre esteve ali, mesmo eu não sendo fiel com Ele. E com o tempo, depois quando eu cheguei aqui em agosto, eu estava deslacerado, eu tenho uma facilidade muito grande para chorar quando eu estou feliz, quando eu estou triste, e um dos principais motivos, quando eu permaneci, foi depois de uma semana, quando eu fiquei sabendo que realmente que essa câmera eu achava que era só para passar naqueles telões lá fora. E Deus soube que era um canal de televisão que evangelizava pessoas. Eu lembrei que a forma de eu ser evangelizado, de eu estar aqui hoje, de eu ter me convertido há anos atrás, de eu ter conhecido no cárcere, não fora, foi através de uma televisão que chegava lá nos cárceres, uma rádio que também é muito ouvido lá no cárcere. E foi assim que eu me converti, e foi aqui que eu dei mérito, que eu dei a palavra de Deus novamente, que em alguns momentos eu comecei a fazer visitas, que eu via que era um vazio, mesmo que estava afastado, eu sempre tive um vazio ali. Eu fazia visita em algumas igrejas, porém eu olhava para a pessoa e falava: nossa, via alguém que eu conhecia na rua e achava, essa pessoa é pior que eu, está aqui na igreja. Mas aqui, quando eu cheguei, eu me senti acolhido
naquele primeiro momento que eu me via sozinho ali, sem pessoas, aquele simples gesto de chamar a pessoa aqui pela frente, me chamaram, cantaram aquele louvor. Na outra semana o pastor Zé Carlos ligou para mim, me convidando para ver aqui no fundo. Eu lembrei novamente do amor de Deus na minha vida, desde quando eu estava no cárcere, que existem normas, não só da polícia, mas internas, que existem facções criminais lá, enfim, internas. E eu via que Deus era comigo desde lá dentro, e foi aquela estratégia, uma realidade que eu não conhecia, que Ele moldou meu caráter, minha personalidade. E aqui, quando eu fui acolhido, aquele simples gesto, chamando ali, foi aonde eu vi que, novamente, eu tinha que me posicionar. E desde agosto eu estou firme novamente na presença de Deus. Tenho frequentado constantemente, faço parte do Homem de Compromisso, faço visitas sempre também nos jovens aqui, venho no culto constantemente quando eu posso vir no meu trabalho dar, mas o meu principal foi por causa disso. Foi acreditando na evangelização, que isso daqui pode chegar assim nos presídios, que lá dentro tem pessoas sim que fazem erros, que estão lá por algum motivo, que sabem qual, como eu também tenho noção do meu, mas existem pessoas que estão lá que também não tive, eu tive oportunidades, algumas oportunidades na vida, mas tem pessoas lá que a vida, o pai já é um ex-presidiário, é um presidiário, desde criança, a mãe vai visitar o marido dela lá, e ele de criança, ele acha que aquela é a única direção, porém lá dentro, com esse canal de televisão que pode chegar aqui no estado do Paraná, onde seja, as pessoas também têm um encontro com Deus, uma oportunidade que talvez ela não teve com a própria família dela, de estar na criminalidade. Então eu tive essa oportunidade lá, que eu não imaginei, e através disso, eu venho testemunhar e agradecer de uma situação, como eu falei, que era para mim estar em depressão. Eu não estou em depressão, eu estava tomando remédio controlado, fui parar no hospital psiquiátrico por todas as situações, não estou, já tive alta dos meus remédios, da psicóloga, enfim, e do meu trabalho, que não poderia trabalhar, que estava com papéis para o INSS, eu não aceitei aquilo na minha vida, estou trabalhando, estive final de ano fazendo freelance numa loja, e daí logo após, era só final de ano, eu peguei esse carnezinho, mesmo talvez olhando para a minha situação, tendo que pagar aluguel, água, luz, enfim, como qualquer pessoa, mas eu acreditei, e no outro dia, o gerente me ligou, e eu fui destaque, não só no primeiro mês, que foi meu melhor salário, desde quando eu tive meu primeiro emprego em carteira, foi melhor em fevereiro, porém em março agora eu recebi quase o dobro do que eu recebi em fevereiro, que foi agora nesse mês aqui. Então Deus me honrou com o meu compromisso. Então, como a gente tem compromisso com Deus, Deus tem ainda mais conosco, entendeu? E é esse meu testemunho. Pode aplaudir Jesus, porque isso é maravilhoso. Você ouviu, contra fatos não existem argumentos. Deus tocou no coração dele e ele contou aqui. Talvez você está aí, precisa de uma grande vitória. Olha aí, é fácil você ser abençoado, é só ouvir a voz do Espírito Santo. E a vida deste jovem, o Everton Henrique, Henrique também? Everton Henrique, é um exemplo que Jesus transforma, que Jesus muda, que Jesus faz milagre. Não importa a sua história, se você é uma pessoa de família nobre, ou se você é de uma família realmente simples, a partir do momento que Jesus cruza o seu caminho, Ele transforma a sua história e faz você um vencedor. Deus transformou a história dele, ele é um vencedor, está aqui mostrando para você que tudo é possível aquele que se entrega a Jesus. Por isso hoje, você terá a oportunidade de entregar a sua vida a Cristo. Entregue sua vida a Ele, sirva a Ele, e Ele vai mudar a sua vida. Vamos ver, Everton, se tem pessoas felizes com a sua vitória, com a sua história e a sua vitória. Olha lá, só quem está feliz, dá um glória a Deus. Aplauda bem forte.